E aí, galera, seja bem-vindo a mais um episódio do DocCast HP, tá? Muito além da medicina. Hoje a gente trouxe aqui o Marcão, meu amigo, Marco Ferreira, Dr. Marco Ferreira, o psicólogo Márcio, tá? O Marcão já é meu amigo de faculdade, a gente fez faculdade junto, tem muitas histórias para contar. E Márcio era meu paciente, é meu paciente, então a gente trabalha muito um indicando o outro. Entendeu? A ideia é daqui, sempre que eu falo com vocês no podcast, na consulta, a gente sempre trabalha com equipe multidisciplinar. E o tema de hoje é saúde mental. Espero que vocês gostem. Marcão, se apresenta aí, meu amigo. Para mim é um prazer. Obrigado. Primeira coisa, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Prazer, é Márcios, né? Márcios. Vai dar confusão aí. Marco e Márcio. Márcio. É um plural e um singular. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Para mim vai ser sempre um enorme prazer falar sobre saúde mental, ainda mais com um parceiro da psicologia aqui, que vai trazer muita informação complementar. Com certeza. Esse tema tão atual e tem todo um tabu em volta disso daí, né? Necessário, né? E necessário. Me fala um pouquinho, se apresenta aí pra galera, depois o Márcio vai se apresentar aí a formação, por que decidiu fazer psiquiatria, Então, onde atende. Meu nome é Marco, trabalho com psiquiatria e saúde mental hoje, né? Eu faço parte de 3 equipes de psiquiatria que atuam em hospitais, grandes hospitais aqui na Barra da Tijuca. Tem consultório e atendo online também. A gente se formou junto na Gama Filho, né? A gente entrou na Gama Filho, formamos juntos. Inicialmente eu trabalhava com terapia intensiva e mais recentemente pulei para psiquiatria depois da pandemia, né? E tu, Márcio, me conta legal, aí. Legal. Henrique, primeiramente, obrigado pelo convite, pela É oportunidade. fera, né? Então você não podia faltar, né? Nada, que isso. Mais um desafio juntos, Isso, né? Já fez um projeto anteriormente. Como o Henrique falou, sou o Márcio Costa, sou psicólogo, sou psicanalista, formado em psicologia, claro. Tenho trabalhos na saúde mental, comecei trabalhando na saúde mental precisamente, né, em hospital psiquiátrico, ao mesmo tempo em que eu atuava na clínica, né, clínica particular. Também tenho alguns atravessamentos aí em equipe multidisciplinar também, hospitalar, com cirurgia bariátrica, né, eu tenho sem quebrar o estúdio. Aí, Torres. Tem uma... Bota na conta. Tem uma pequena passagem aí também na parte de transtornos alimentares, compulsão, enfim, imagem corporal também. E hoje eu atuo somente na clínica, né, consultório em 2 locais aqui no Rio, em Bangu e na Barra, e também faço atendimento O Márcio é do online. meu, tá? É Bangu City. Aquele lugar quentinho, fresquinho. Fresquinho. E também faço atendimento online. É isso. Acho que falar da gente é sempre estranho, né? Então, vamos falar de um tema que acho que aparece toda hora no meu consultório. Hoje mesmo, sei lá, atendi 14 pacientes, eu acho que 8 sofrem com isso, que eu sempre pergunto, é a ansiedade. E eu acho que para vocês, então, acho que é quase 100%, né? O que vocês fazem, qual o tipo de tratamento, como vocês podem ajudar esses pacientes? Eu sei porque eu encaminho vocês, eu sei que tem uma melhora. Sei que o Marcão também tem uma linha da psiquiatria um pouco diferente, é por isso que eu indico ele, entendeu? E o Márcio, a parte da psicologia. Posso falar? Bom, esse tema, né, da ansiedade, acho que ansiedade e depressão é algo que a gente vê muito no consultório hoje em dia. Não só no consultório também, né? Se você entra numa rede social hoje, se você está antenado no que está acontecendo, a gente escuta muito falar sobre ansiedade, mas as pessoas falam da ansiedade como já remetendo à crise de ansiedade, né? Os prejuízos da ansiedade, só que eu não vejo muito as pessoas levarem em consideração de que a ansiedade ela é um sentimento, né? Ela é um sinal natural, espontâneo do próprio corpo. A ansiedade ela nos sinaliza alguma coisa e isso previne a gente de entrar em perigo e entrar em contato com coisas que colocam a nossa vida em risco. Você vai atravessar um sinal, você vai olhar 2 vezes porque você sabe que você pode ser atropelado. Então, a ansiedade ela é esse medo, né? Essa angústia do futuro, né? E numa sociedade cada vez mais consumista, cada vez mais rápida, cada vez mais viralizante, né? Onde não há espaço para tolerância
de tempo, de argumentação, de paciência também, a gente começa a ter esse sofrimento, né? Essa angústia de futuro, essa ânsia pelo que está por vir, por mais que todo mundo saiba que a gente não controla o futuro. Acho né? impressionante, né? A gente também acha talvez até a culpa da rede social, como os jovens, né? Estão tendo crise de ansiedade. Sim, e cada vez mais cedo, né? E hoje, essa crise de ansiedade pode evoluir para uma depressão ou não tem ligação uma coisa a outra? O que vocês acham? Em termos de entendimento da fisiopatologia, é muito semelhante, né? Então, como o Márcio falou, tanto a depressão quanto a ansiedade, se a gente pudesse botar um microscópio dentro do cérebro, a gente poderia perceber um desequilíbrio na produção e na quantidade de neurotransmissores. Então, além disso vir à tona como sintomas, como sentimentos, como sinais, é importante a gente entender que dentro do funcionamento cerebral algo está acontecendo e isso vem à tona através de sinais e sintomas, né? Então, normalmente você tem ali um desequilíbrio na produção e quantidade de neurotransmissores como serotonina, dopamina, e noradrenalina principalmente. Para o pessoal que tá vendo aí no YouTube, está escutando no carro, me fala um pouquinho dos sintomas, que às vezes o pessoal tem um sintoma e não sabe que está tendo essa crise de ansiedade, só para o pessoal entender um pouco mais. Normalmente você tem, só de curiosidade, tá? Você tem aí quase 4% da população vai ter um transtorno ansioso. Dentro do grupo dos transtornos ansiosos, a gente tem várias doenças, vamos chamar assim. Então, dentro do grupo a gente vai ter, por exemplo, fobia, medo de aranha, medo de barata. Eu tenho medo de pombo. Não, tudo que tem Pombo? pena. Pena. Revelações. Tudo que tem pena. Até passarinho. Você não come frango, não? Não. Tenho medo, eu não posso encostar. Dá não posso pena. ver. Não, dá pena. Bico eu não tenho. Carnaval, você vai? Você dá pena. Sério, cara. Uma vez eu tava no resort, minha filha pegou o galo, jogou de sacanagem, eu dei um pulo, passei uma vergonha danada, cara. Mas foi depois disso que você ficou com Não, fome? isso desde pequeno, essa porra. Eu não passo pombo, eu fico batendo assim na pedra, o pombo voar pra não passar. Esse é um exemplo, por exemplo. Analisar o Henrique vai ser uma Não, sabe que eu sou, interessante. sabe que eu sou P contigo, porque tu não pode ser, eu não posso ser seu paciente, pô. Ah, tá. Eu queria, mas o Na cara é bom pra psicologia caramba. temos esse impasse, né? Eu não Porra. consigo tratar pessoas Chato, com vínculo, cara. mas seria interessante sim. Entendeu? Descobrir de onde é esse trauma aí de penas, né? Mas tem como eu estava falando, dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem fobia, por exemplo, fobia específica, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem eu acho interessante, o mutismo seletivo, que é a criança que para de falar em determinada fase da vida por algum motivo. Isso está dentro do grupo dos transtornos de ansiedade. Pânico, por exemplo, que é o mais comum, crise de pânico. E aí eu vou usar... eu vejo que evolui muito, né? Paciente que já é muito ansioso acaba tendo essa crise de pânico. Mas a crise de pânico eu acho que é o mais legal para a gente caracterizar o que são os sintomas. Assim. Então, normalmente, quase 30% das pessoas que vão ao hospital pensando que vão morrer do coração, estão infartando. Você que trabalhou muito tempo em emergência, tu vê direto. Na verdade, estão tendo uma crise de pânico. Então, os sintomas seriam dor no peito, é o mais comum, sensação de falta de ar. Dizem que, isso está escrito nos livros, né? A sensação de quase morte. Então, a pessoa pode ter uma quantidade de velocidade de pensamento absurda, tremor, por exemplo, pode ter... A mão fica suada, o paciente normalmente fica mais suado, inquietação e agitação. Esses são, acho que, os sintomas mais comuns. Pegaram aí, galera? Que aula, hein? E esse diagnóstico? Qual profissional? Ou vocês fazem junto esse diagnóstico em relação a esse problema de ansiedade? Olha, para a gente poder fechar um diagnóstico, é sempre interessante a gente trabalhar com a equipe multi, né? Na parte da psicologia, a gente vai tratar esse sintoma ansioso. A gente vai começar a investigar da onde que está vindo isso, como que você está lidando com isso, como você pode lidar com isso, não somente no sentido de tratar e aprender a lidar com as estratégias, né, alternativas, mas também indo além, né, indo numa origem, se é que a gente pode dizer assim. Essa parte é interessante a fala do Marco, porque ele traz bastante essa parte de
uma psicopatologia mesmo, né? Já ligada à fisiologia, e eu fico mais na parte subjetiva da coisa, né? Que para mim é mais complicado. É mais complicado porque vem sempre encoberto, né? E vem sempre coberto com sintoma. Então, assim, o paciente está numa crise de ansiedade, uma crise de pânico, taquicardia, falta de ar. Mas o que essa falta de ar, o que essa taquicardia ela está falando sobre você? Como que isso começou? Como que você interage com isso? Quais são os momentos em que isso aparece? Né? O famoso gatilho, né? E a gente começa a entrar na vida, na história, e a gente vai avançando para alguma coisa que remeta, né, à alusão, o start desse sintoma. É um dos motivos, dos principais motivos, além de ser meu amigo, que eu encaminho para o Marcão, é porque ele não usa tanta medicação. Uhum. O primeiro passo dele é fazer esse diagnóstico, tentar o mínimo possível. Eu acho que a maioria dos... Não vou falar que eu também não tenho esse número, mas eu sei que já foram alguns pacientes meus, até amigos meus já foram no Marcão e saíram sem remédio. Entendeu? Então isso é difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, porque até o paciente mesmo entender que ele, às vezes, no primeiro momento, ele não precisa de medicação, entendeu? Ele tem que confiar bastante no profissional, porque às vezes ele já vai querendo. E isso, para mim, no meu tipo de tratamento, que é o emagrecimento, essa modulação hormonal, isso para mim interfere muito, porque vocês com certeza leem, marcar a parte da medicação. Essa medicação aqui não aumenta peso. Tá na bula? Mentira, que eu vejo isso, que eu vejo na prática que a minha perda de peso é menor em paciente que toma remédio controlado para ansiedade ou para um outro tipo de doença psicológica. Entendeu? Então, atrapalha bastante. Por isso, aí englobando a minha área, por isso que é tão importante você ter essa equipe multidisciplinar. Mas por que a minha... Desculpa você... Não, pode falar. Por que a minha primeira abordagem não é... O tratamento ele não é medicamentoso? Porque uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes é como é que é a sua rotina. Me fala que horas você acorda, o que você come de manhã, o que você faz de manhã, blá, blá. E aí quando você vê a rotina do paciente é tão bagunçada, e normalmente eu falo assim, me fala como é que é a tua rotina. Aí ele fala, eu acordo tal horas. Não, a tua rotina vai começar na noite anterior. Que hora você vai dormir? Aonde você dorme? Com quem você dorme? É com a televisão acesa? Tem filho no meio? E aí você vê que, às vezes, a grande parte da origem do sintoma dele vem de uma noite, anos de noite mal dormida, entendeu? Então, você pega aí você já começa a entender que o sono dele não é de qualidade, ele acorda sempre atrasado, pega 3 condições para ir, tem todo o estresse da ida ao trabalho, chega no trabalho, ele é infeliz no trabalho, volta para casa, o filho está com problema, está separando do marido, da esposa, e como é que essa pessoa não vai ter ansiedade? Como é que não vai ter ansiedade? Aí, e às vezes isso já está tão natural que a pessoa já não enxerga, né? Já não entende do porquê isso ser questionado, né? Do porquê isso está sendo colocado ali no tratamento. Exatamente. Né? Eu durmo 4 horas por dia, passo 3 horas do dia no transporte público e encara isso como uma normalidade e não leva em consideração as consequências disso. Perfeito, tudo, exatamente. Né? E aí, assim, é muito... E a gente teve um período que a gente nunca viveu isso, né? Que foi a pandemia, né? Sim. Que piorou muito mais que qualquer outra pessoa, assim. Então, acho que quem não sabia o que era ansiedade, eu acho que aprendeu na prática, né? Sim. E só completando, assim, é ser muito ingênuo e tentar resolver todos esses problemas do dia a dia do paciente com uma medicação. Você vê que assim, a rotina está completamente, absurdamente, assim, a demanda é muito grande, o estresse é muito grande, a noite é mal dormida, e, cara, eu posso dar 10 litros de Rivotril que isso não vai resolver, não entendeu? Vai resolver. E pelo contrário, né? Atrapalha. Você estava falando sobre essa questão da medicação, disso ser um diferencial do Marco. Chega muito para mim paciente que já vem no intuito de começar um tratamento, necessariamente com uma medicação, ele já vem ali dizendo o que ele quer, né? E não entende, não aceita que o tratamento, de fato, ele é um processo. Né? E por ser um processo, principalmente quando a pessoa chega que não está medicada, né, que não está fazendo uso de nenhuma medicação, eu preciso avaliar isso primeiro. Porque, às vezes, você consegue encarar todo esse sintoma, toda essa crise, sem necessariamente ajuda da medicação. Eu não sou contra a medicação, tá? A medicação, ela ajuda, ela é uma excelente aliada, é necessário, inclusive,
na maioria dos casos. Só que quando a gente consegue Não é regra, minimizar, não é regra, quando a gente consegue minimizar danos, né, efeitos colaterais, a gente vai priorizar isso, né? As pessoas chamam hoje isso de tratamento humanizado, só que para mim isso é um tratamento básico, né? Você oferecer qualidade e saúde para o seu paciente de uma forma Eu que acho você que reduza que o danos. SUS peca muito nisso, né, cara? Peca porque o acesso é ruim. Não tem, Primeiro, não o acesso tem. é ruim, a quantidade de profissionais é insuficiente e a complexidade dos pacientes é absurda. Mas Eu só acho pra que economizar muito, por isso que eu falo até do SUS, Sim, no sim, plano de emagrecimento sim, também, que você sim. economiza muito lá na frente, a hipertensão, a Sim. diabetes, então também, Sim. né, na ansiedade também. Sim, olha só, se você controla, por exemplo, a ansiedade da sua população, em teoria você teria menos problemas, por exemplo, com compulsão alimentar, com obesidade, consequentemente Hipertensão. menos Todas as hipertensão, menos consequências. problemas cardíacos. E isso no trabalho, a pessoa falta menos no trabalho, tem melhor condições de cuidar dos Então filhos produz e por aí mais, vai. então vai Exato. gerando. A roda Quando começa valor, a girar, né? isso aí. É mais econômico você ter um profissional. Galera, tô aproveitando que eu tô com esses dois feras aí, vamos pegar um bizu aí. Dá umas dicas aí em relação à ansiedade, como é que pode melhorar, se tem alguma coisa que pode fazer. Nossa, difícil, hein? Só Por mais que isso seja tudo muito particular, né, de cada paciente, eu acredito que começar listando pelo menos os momentos onde essa ansiedade ela aparece e as alternativas que você mesmo no automático já criou para enfrentar isso. É muito comum escutar na clínica paciente que se retira do ambiente, se fecha, coloca uma música e aquilo ali já vai trazendo a pessoa de volta, né, a um estado de calma muito grande. Acredito que, assim, a princípio, acho que o traçar exercício também, estratégias. o ar livre também. Isso aí, Essencial. E foi importantíssimo ter levantado esse ponto, porque uma coisa que os pacientes, né, psiquiátricos e pacientes meus também que fazem uso de medicação não levam muito em consideração, é uma tecla que eu sempre bato. Você vai ter uma resposta melhor, tanto do seu organismo quanto da sua mente, ao tratamento se você faz exercício físico, né? Se você gera serotonina, se você está estimulando todos os neurotransmissores ali para que o negócio possa andar. Porque não tem como, né? Acho que o Marco pode até falar um pouco melhor sobre isso. Mais do que provado. Efeitos da atividade física, né? De um corpo ativo, mas nessa parte, além de você estar praticando algo, também é terapêutico, né? A gente pode falar assim, você está criando essa resistência em você mesmo, você está confiando em você mesmo no momento em que você coloca seu corpo em movimento. Falando de tratamento tanto para depressão quanto para ansiedade, se a gente for classificar a depressão, a gente pode classificar a depressão e ansiedade em leve, moderada e grave. Só para as pessoas terem uma ideia, transtorno depressivo e ansioso leve, você não trata com medicação. É mudança de estilo de vida, é psicoterapia e por aí vai. A medicação nem entra dentro da formulação do tratamento. Quando você tem transtornos moderados e graves, aí a gente pensa em começar algo, um tratamento medicamentoso. Então não é todo transtorno que você vai enfiar a medicação no paciente. Rivotril não vai ser a solução dos problemas na maioria dos casos, sem contar, ou em alguns casos. Sem contar que o uso prolongado de Rivotril, vocês sabem muito bem, né? Que aumenta o risco de doença neurodegenerativa, como demência, Alzheimer. Você reparar o paciente que toma muito remédio, nesse tipo de remédio, a cognição dele já não é a mesma. Como toda vai olhar e falar, qual é o teu nome mesmo? Aí olha, tá com a vontade, o nome tá aqui, não vem. Mas eu posso citar aqui 1 milhão de... A gente está falando de atividade física, né? O Márcio bem trouxe isso. Posso citar aqui 1 milhão de benefícios para ansiedade e depressão. Por exemplo, você tem, dentro da atividade física, você normalmente se sociabiliza com as pessoas. Isso assim, é comprovadamente benéfico em termos de tratamento para ansiedade e depressão. Você tem contato com a natureza. Isso inclui sol. Então, Vitamina D, você tem a regulação do seu ciclo vigília e sono, regula a produção e liberação de melatonina, então a pessoa vai dormir melhor. Você tem o aumento da produção de neurotransmissores no cérebro, principalmente a serotonina. Por isso que a pessoa, quando termina a atividade física, tem pessoas que vão me bater aqui, mas eu estava ouvindo o Bola do Ticaracaticas, né?
E aí perguntaram para ele, "Pô, mas você não sente prazer?" Ele falou, eu não sinto nenhum prazer. Meu prazer é dormir e comer. Mas assim, depois que você faz uma atividade física, a produção de serotonina, dopamina, neurotransmissores e os chamados hormônios do prazer, ela é tão grande, intensa, Ocitocina também. ocitocina, que aquela sensação de prazer e satisfação vem da produção e liberação desses neurotransmissores, que é o que falta no paciente depressivo e ansioso. Então, a atividade física é como se fosse uma medicação endógena. Então, eu consigo melhorar a produção depois da relação sexual. Você tem liberação desses neurotransmissores e hormônios do prazer. Depois que você toma um vinho, toma um chopp, sai com alguém, atividade física e tudo mais, isso aumenta a quantidade e a produção desses neurotransmissores. E isso é muito benéfico para o paciente ansioso deprimido. Desculpa, Henrique, pode falar. Eu vejo até lá, aí já falando a minha parte, que paciente que tem um déficit hormonal, ele tem muito mais tendência à depressão. Eu falo porque teve paciente que tomava tanto remédio para depressão, a hora que eu modulei, botei os níveis deles de hormônio normais, o paciente aí começou a fazer atividade física, aí emagreceu, largou a medicação. Sim. A terapia dificilmente larga. Eu acho que todo mundo, gente, todo mundo tem que fazer terapia, cara. Eu tô devendo, já tem um ano aqui, ó, minha mulher falando ali, me olhando. Só flerta, né, com a terapia. Mas eu preciso, acho que todo mundo precisa. Mas essa parte é interessante, né, da psicoeducação, porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe disso. A gente consegue modificar, a gente consegue entrar nessa questão, modificando algumas coisas do dia a dia, modificando essa rotina, né? Criando esses hábitos novos, tendo uma noite de sono mais tranquila, mais prazerosa, tendo relações saudáveis de uma maneira geral, né? Relações saudáveis inclui não só processos amorosos, mas você se relacionar com o seu próprio ambiente, sua casa, o ar livre, né? Cachorro, o sol, o cachorro, a família, o vizinho, o bairro, enfim. Isso tudo vai criando essa logística, né? Vocês têm algum exemplo, um caso aí mais engraçado, mais difícil? Posso citar aí pra galera? A hora que vocês não vão citar os nomes, né? Eu tenho vários. Tenho muitos, assim. Eu posso... É só para as pessoas... Ele falou porque, na verdade, assim, o que eu estou tentando é tentar passar muito mais, porque muita gente não tem acesso a isso. Entendeu? Então, por isso que eu falei, vocês darem dica, quais são os sintomas, até para o pessoal entender, entendeu? Sim. E, de repente, esse caso que você vai contar, às vezes aconteceu com ele, entendeu? Alguém que está assistindo conhece, alguém que está passando, né? Entendeu? Que pode ajudar. Ó, presta atenção, eu vi lá no podcast do DocCast HP, com o Marcão e com o Márcio, eu acho que tu tá com crise de ansiedade. O que assim, infelizmente, eu digo isso para todos os meus pacientes, eu sempre conheço meus pacientes na pior fase da vida deles. Todos os meus pacientes chegam para mim, provavelmente você também, eu estou no fundo do poço, assim, o paciente não está sem saída, e aí a última opção dele é procurar um psiquiatra. Isso é muito ruim. Porque ainda tem esse preconceito, né, cara? Impressionante, cara. Eu lembro que até tu comentou comigo, o Marcão atende lá no consultório do Vogue, lá na Barra, ele falou, cara, o pessoal não quer esperar na recepção sabendo que está indo no psiquiatra. Por isso que cresceu muito online. O pessoal tem vergonha de estar ali. Tu está indo no psiquiatra. Ninguém quer contar que está indo no psiquiatra. Eu vou contar como é que é como é que é a ida do psiquiatra dos meus pacientes. Posso? Pode. Isso é legal. Isso aí tu já me contou. Porque isso acontece muito, assim. O paciente, eu vou usar o exemplo de um homem, tá? O homem é casado, tem filhos, ele marca o psiquiatra sem a esposa saber. Já começa aí. E amigos, então, ninguém vai saber. E aí a esposa vai sair, não, eu vou, pode me deixar de Uber, ele vai entrar no Uber. Esse vai pro corte, tá? Vai. Então o homem acorda de manhã e fala, pô, hoje eu marquei o psiquiatra. Ele já marca sem contar para a esposa não sabe. Amigos, ninguém na família sabe, então é um segredo dele. Ele entra no Uber, coloca lá, Vogue, consultório, no caminho ele vai olhando pro Uber falando, caramba, será que esse cara sabe que eu vou no psiquiatra? ele vai pensar. Aí ele entra na recepção, quando ele vai chegar na recepção, ele olha para a recepcionista lá de baixo. Caramba, ela sabe que eu vou no consultório do Dr. Marco, ela deve estar achando que eu sou maluco. Quando esse paciente chega na recepção do consultório, ele está tão ansioso que algumas vezes a secretária me liga e fala, Dr. Marco, tudo bem? O paciente do próximo horário foi embora. Não, isso é muito comum. Os pacientes eles têm crise de ansiedade ali dentro. Quando ele senta
Quando ele senta na recepção, ele olha para os outros pacientes e fala, caramba, cara, o pessoal tá achando que eu sou maluco, eu vou ir pro psiquiatra e fica incomodado, fica angustiado, fica ansioso e vai embora. Então, ainda existe, sim, esse preconceito. As pessoas acham que psiquiatra ainda é médico de maluco, mas eu falo... Tem gente que não acha nem que é médico, né? Exato, as pessoas, na verdade... E eu digo que para os meus pacientes que eu trato ansiedade, insônia, depressão, TDAH. faço mentoria, tem empresários, donos de empresas que me procuram para arrumar a rotina. É isso. Como é que eu não estou conseguindo dormir? Dependência química, luto pra caramba depois da pandemia. As pessoas têm um imaginário, né, de que vai entrar no consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, vai ter alguém em surto ali na sala de espera quebrando tudo. Não é assim. Mas né? filme passa muito isso também, né? Filme, muito filme, assim. Filme mas a psicologia melhorou demais, né? Antigamente o pessoal também, não vou fazer terapia, não, essa coisa de maluco também. Mas hoje já... sabe uma coisa que eu noto? Normalmente os pacientes, eles vão pro psicólogo com mais tranquilidade. Não, é mesmo, que eu tenho. com certeza. Acho que a procura ao psicólogo, assim, não tem tanto preconceito de ser um já conceito já teve. Também existe a parte da psiquiatria, o preconceito com a medicação, sim, né? Já atrela uma coisa a outra, né? Acha Já que vai no teu consultório que com certeza tu vai receber remédio. Exato, que vai sair dali... dodói, né, da cabeça. Não é assim que funciona. Agora, esse preconceito ele ainda existe até hoje, né, o que a gente chama de famosa resistência, né, quem precisa aí não vai, né, Henrique? Não é uma indireta, por favor. Mas é isso. Eu estava até respondendo agora uma pergunta numa caixinha do Instagram, que perguntaram, o tratamento começa já no primeiro contato com o profissional? Não é no primeiro contato, mas no primeiro contato a gente consegue já ter um traço, porque eu tenho pessoas que me procuram hoje que mandam mensagem para mim há 3 anos e não marcam uma consulta. Eu tenho pessoas que ligam cada mês procurando informação, querendo saber de valores, horários, querendo saber de como está a agenda, mas não marcam, elas sondam bastante, né? Elas flertam bastante com isso. Até você de fato conseguir ir, é difícil para essas pessoas, né? E porque às vezes, para elas, só de tentá-las, ela já se, tô tentando. Exato. Aí arruma uma desculpa para mais um passo. Dei mais um passo. Hoje eu mandei uma mensagem para ele. Falando sobre essas histórias, eu tenho uma história interessante sobre isso. Não uma história, mas um recorte, assim, que no online, né, essa parte da resistência, isso fica muito mais enfatizado, porque o paciente marca uma consulta, ele não fala para a esposa, ele não fala para a família, para os amigos que ele está indo ao psicólogo, né, quando ele está passando por alguma questão. E no online, ele se priva daquilo dali, que já aconteceu uma vez no atendimento, alguém bater na porta da pessoa e eu escutar, não, eu estou conversando aqui com meu amigo, né, porque é difícil fazer esse combinado a primeiro momento, né, pelo menos, de que, olha, eu estou iniciando uma terapia no horário tal, preciso de silêncio, preciso de privacidade, isso é importante, né, porque tem todo aquele imaginário. Se eu falar para minha família que eu estou começando uma terapia, eles vão ficar preocupados, eles vão pensar que está acontecendo alguma coisa. Não é assim, né, na realidade, não necessariamente. Um pouquinho, até que você falou de negócio online, eu, no final de semana, fui ver aquele filme A Baleia. Gostou? Eu ouvi falar. Cara, eu achei muito forte. Assim, eu acho que não assisti ainda. Assim, vale a pena. Tipo assim, o cara é um luto. Uhum. Assim, não vou contar o filme, porque, tipo assim, mas é mais ou menos, o cara se entrega, o cara se suicida. Entendeu? Ali, muita gente acha que o filme fala da obesidade, não é. Muito mais saúde mental do que outra coisa. E é pesado. É meio conflitante. Entendeu? Acho que vale a pena. Ainda mais vocês que são dessa área. E acho que vale a pena. Eu atendo muita gente dentro do carro. O online trouxe isso, né? Porque dentro do carro é o lugar hoje que a pessoa se sente um pouco mais protegida. Ele vai para o estacionamento, às vezes, na garagem da casa dele e fica lá. Muito comum, muito comum. Eu atendia muito paciente online que começava a sussurrar no meu atendimento, falar muito baixo. Eu falava, fulano, tá acontecendo alguma coisa? Você tá sem privacidade aí? Não, porque as paredes são finas, os cômodos são pequenos aqui, eu tô com receio eu falo, olha só, tem um outro horário que a gente pode fazer essa conversa? Tem um carro, um campo aí, uma praça, que você se sinta mais à vontade para poder estar tendo essa conversa comigo? A pessoa desce pro carro. Né? A pessoa desce pro carro porque também tem muito ligado àquela sensação de controle. Sim. É um ambiente pequeno, um ambiente controlado, eu travo as portas, ninguém tá me ouvindo, eu tô no ar-condicionado. Se eu quiser interromper, eu interrompo também por ser online, né? A pessoa vai criando esse conforto maior, né? Tudo isso vem nessas raízes, assim, de uma resistência.
E quando eu tô... É interessante você falar isso. Eu trabalho em 3 equipes de psiquiatria dentro de hospitais clínicos, né? E quando eu chego... Primeiro que eu não pareço médico. Não, mas isso já dá uma aliviada. Eu lá no consultório também, cara. Isso Hoje dá uma eu vim até aliviada. fantasiado de médico. Não, as pessoas Faz veem, pô, arrumadinho. eu entro no... Psiquiatra é assim, né? Psiquiatra é assim. Mas o psiquiatra, as Marcão, pessoas acham que tem aquela característica, assim. Todo mundo fala, pô, todo Marcão. psiquiatra é maluco, tem aquele estereótipo Com esse cabelão grandão, né? É. Não, você é um Cara, negão Nutella, né? Tu sabe disso, né? Não, mas- eu mas- posso te falar isso pra você, porque eu sou teu amigo, né? Lá no Olha, Pinel, a vê gente... quem parece com o Adriano. Já jogou bola, jogou na seleção. Esse, você tem que Pior que contar a parece história mesmo. dele. Ele É, entrou parece ali, eu o falei, Adriano. caramba, Adriano. Parece mesmo. Não, mas isso... E joga pra caramba, tá? Lá no Pinel a gente brincava que a gente não conseguia discernir quem era o paciente e quem era o psiquiatra. Mas conta, só pra gente fazer aqui, conta a história com a gente na Santa Casa, Marcão. Conta, deixa eu só História é essa? terminar essa aqui. Essa é boa. A gente, quando eu tô dentro do hospital para avaliar, doutor Marco, vem avaliar um paciente aqui, tá deprimido e tal. Então, as pessoas já olham, tipo, por que esse negão entrou aqui no meu quarto? Isso é bom, porque se eu entro com a plaquinha escrito psiquiatra, tem pacientes que não vão falar comigo. Isso já cria um bloqueio, porque na cabeça dele, por que chamaram o psiquiatra? Eu não tô maluco. É a primeira coisa que vai surgir na cabeça de qualquer paciente. Então, quando eu entro mais novo, pô, esse negão tá entrando aqui, eu não falo que eu sou da equipe da psiquiatria. Tudo bem, meu nome é Marco, eu sou um dos médicos da equipe do hospital e começo a conversar com o paciente. Quando eu vejo que essa barreira, essa resistência, eu consegui vencer essa resistência, aí eu falo, não, eu sou da equipe da psiquiatria, me chama. Mas aí é em outro, a pessoa já está mais... Já vai estar aberta a você. Isso, é. Tá aberta Se eu a entro você. e falo, tudo bem, eu sou da psiquiatria, vim Isso falar já com tá você. vinculada de alguma Esquece, forma. eu já perdi. Normalmente eu perco o paciente ali já. Só conta 2 casos aí, só pra gente rir um pouquinho. Caso... Na casa do hospital. Essa é da Santa Casa, eu quero saber também. Não, é porque... Então, Na época era internato que a gente fazia, não era? era internato. A gente estava ali no acho, 3º ano de faculdade, talvez. 3º, 4º. E aí, no Rio de Janeiro, é uma das maiores concentrações de negros no Brasil, né? As pessoas acham que é a Bahia, mas o Rio de Janeiro está de pau a pau ali. Só que na faculdade de medicina, não sei como é na psicologia, quase não tem. Assim. Negão era eu e... Magé. Eu, Leandro e Magé. E entraram 180, né? Então, homens eram 3 só. E aí, a gente estava na Santa Casa e eu fui entrar em uma enfermaria para chamar as meninas, que a gente ia embora junto, né? Fui chamar umas amigas ali para ir embora e vim até para Barra. Eu entrei e falei, vou esperar ali fora. Aí, quando eu saí, cara, veio a secretária, me viu, eu tava de mochila, eu novinho, negãozinho. Aí ela Magrinho na época. Magrinho, né? Na época era uma magrinha. Aí ela me viu e aí gritou assim, segurança, segurança. Você começou a gritar segurança. Aí eu fiquei com medo, pô. Eu olhei para trás, olhei para o outro, falei, o que tá acontecendo? Fui saindo, ela me fechou. Aí me fechou, aí eu demorei a perceber que era comigo, assim. Demorei a perceber que ela estava chamando segurança para mim. Aí veio um monte de paciente, as pessoas começaram a cercar, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ela falou, não, eu vi ele entrando ali, eu acho que ele roubou alguma coisa, não sei o quê. Nossa. Aí eu, cara... Aí, Eu lembro cara, que a gente queria estar de novo, a gente queria arrumar confusão, lá. Mas eu demorei a entender que era comigo, assim. Aí eu, caramba, aí vieram segurança, abriram minha mochila, eu tinha jaleco ali. Eu falei, pô, sou estudante, tô aqui. Eu confesso que... E quando te confundiram com o maqueiro? Maqueira era direto. Dentro do hospital, eu andando assim. Ô, neguinho, empurra essa maca aí. Era normal. Todo dia. E quando tu estudava no colégio lá no Sul? Cara, meu pai foi jogador de futebol, né? Então a gente tinha graças a Deus, tinha uma condição financeira muito boa. E eu cresci no Sul, Porto Alegre, aquele eixo ali, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Paraná. E só pra descontrair um pouco, tava muito sério esse papo. O Rick tá tenso. Mas pra você ver como é que é o nosso dia a dia. Eu admiro pra cacete, que eu não consigo ter essa seriedade. Não, de absorver esse problema todo que vocês absorvem, não. Mas aí tem que... Mas vocês estudaram pra isso também, muita análise pessoal. Não, mas eu ia te perguntar isso também. Eu vou terminar de contar aqui, porque ele tá tenso. Eu vou te perguntar isso. É engraçado, cara. Dentro do... tinha 10 anos ali. Isso era em 98, Porto Alegre. Gente, essa é boa, gente. Aí veio uma equipe fazer propaganda do colégio. Um colégio grande, eu não vou falar o nome do colégio aqui, não tem nada a ver. Um colégio grande, Porto Alegre, muito conhecido. E aí veio uma equipe. 10 anos,
entra uma equipe, né, com filmagem, foto para fazer propaganda do colégio. Todo mundo quer participar, né? E aí eles entraram na sala e falaram: a gente vai selecionar alguns alunos para fazerem a propaganda do colégio. Aí eu falei: pô, eu era o único pretinho no colégio, eu e minhas irmãs. Era eu, a Marcela, a Mariana, acho que não estudava, não. Por ser do Sul e um colégio muito bom, tinha muito pouca criança negra ali. Eu acho que não tinha ninguém, acho que era eu e minha irmã só. E aí eles entraram, uma hora entrou um cara lá, falou assim: a gente veio escolher um aluno aqui. Aí olhou, aí falou: não, eu quero ele. Aí eu fiquei grandão, né, mano? Saí zoando. E aí, ó, pô, seus gauchão aí, esses alemão aí, eu que vou lá fazer propaganda. Aí fui. Aí quando eu cheguei na sala, minha irmã tava lá. Aí cheguei na sala e tinha uma japonesa, uma loirinha, um ruivo. Aí eu falei: agora eu entendi. É diversidade aqui, né? Mas eu tinha 10 anos, mas eu entendi isso, cara. Aí, mas foi uma experiência boa. Agora vamos... Mas posso fazer uma pergunta? Faz aí. É uma pergunta também que não, eu... ali, tinha cada um de uma cor aqui e tal. Para dizer, olha como nós aceitamos a diversidade. Isso, né? exato. Isso. Não, mas isso acontece até hoje. Eu dou risada. Infelizmente. Porque Marcão é bem resolvido. Marcão não é... Mas isso que você falou é uma pergunta que os meus colegas de trabalho fazem, assim, que como que a gente... Eu tenho algumas coisas na minha cabeça, né, até em termos de hábitos e rotinas, que eu entendo que me protegem disso que você falou. As pessoas falam, né, pô, como é que você lida com essa carga que você carrega ou que os pacientes jogam sobre você? Seu trabalho é ouvir problema, resolver problema e tudo mais, tal. Como é que, se você pudesse orientar assim, profissionais que trabalham... Galera que está começando aí, galera que está fazendo, que está na faculdade, que não tem essa experiência porque muitos ainda. colegas nossos adoecem também, né? Quando você não tem ferramenta, você não tem uma rotina, não tem... Como é que eu, por exemplo, como psiquiatra, me protegeria para também não ficar doente, tendo uma rotina... Minha rotina é atender pacientes doentes do ponto de vista de saúde mental. Como é que eu não adoeceria nesse contexto? Olha, eu aprendi muito isso com a prática. Gostou da pergunta? Ótimo. Desculpa. Bom, né? Bem Você quer tomar meu elaborado, lugar né? aqui? Tô bem aqui. Eu aprendi muito isso com a prática, né? Assim, mas, em primeiro lugar, você saber até onde você pode ir enquanto profissional e enquanto pessoa. Claro que a gente que lida com essa questão mais emocional, mais afetiva, né? Em alguns momentos a gente pode se emocionar, a gente pode... isso pode nos causar alguma coisa, né? Nos sensibilizar, porque a gente é humano, né? O paciente não está falando com uma máquina, mas você saber até onde o teu trabalho ele consegue alcançar aquele paciente e o que você está fazendo por ele é o que você pode fazer, é o que é possível de fazer, isso já resolve uma grande parte. Agora, sobre essa sobrecarga, né? Além disso ser uma consequência do nosso ofício, eu acredito que se você tem uma terapia, se você faz uma análise pessoal, você consegue limitar isso daí, tendo esse limite ele bem estabelecido, ele bem declarado, você consegue, né? Na verdade, isso até é essencial para que você consiga estar pronto para o próximo paciente sem que a tua escuta ela esteja afetada pelo paciente anterior, que te causou alguma coisa, ou pelo dia anterior que aconteceu um problema, porque assim, caso pesado a gente vai pegar. Dá para se acostumar com isso? Dá para se acostumar. A profissão vira também, é o dom também, né, cara? Não adianta, tu tem que ter dom. E você vai ter que estar preparado, né? Na clínica eu escuto de tudo ali dentro, né? Desde coisas pesadas a coisas muito leves, a coisas banais. Eu tenho que ter essa postura, né? Até porque qualquer reação minha, isso pode causar alguma coisa no paciente, né? Qualquer olhar, qualquer traço de julgamento, né? Ou até de sensibilização quando não é o momento, quando não era para ser sensibilizado, isso pode causar naquele paciente até talvez um desconforto, né? De estar me contando aquilo dali. Lá na minha rotina acontece muito, né, também, né? Mas eu tento bloquear, porque eu falo que eu não estou preparado para isso. Eu mesmo, quando o paciente começa a querer conversar muito da vida pessoal, eu falo assim, já até falei outras vezes em outros podcasts, outras conversas aí, eu falo, cara, deixa eu voltar para minha anamnese, porque senão eu vou acabar perdendo o meu caminho. Tem que marcar porque senão isso sai com muito a carga pesada muito grande, e eu não tenho esse estudo, eu não tenho esse conhecimento, autoconhecimento para eu levar isso. E perde o efeito também, né? Você é o médico da pessoa, aí eu vou você é o amigo cara, da pessoa. eu acho que você tem que fazer uma terapia,
vai na terapia, aí, às vezes eu já consigo já direcionar direto pro A gente tem que manejar isso muito bem, porque a pessoa também não quer um amigo, ela quer um médico, né? Ela quer um profissional, ela quer um psicólogo, ela quer um psiquiatra. Só que muitas das vezes, para a gente estar nesse lugar de ouvinte, a gente está disponibilizando essa escuta para a pessoa, pode causar nela uma confusão nessas coisas, né? É super comum, principalmente quando você está há muito tempo com um profissional, né? Aí eu falando do meu trabalho, que eu estou semanalmente com os meus pacientes, eles quererem saber da minha vida pessoal. Esse que é o manejo desse vínculo, né, que nós temos. Ao mesmo tempo em que eu não vou abrir a minha vida pessoal para ele, eu vou flexibilizar alguma coisa ali para estreitar esse laço. Também, né? Muita gente já hoje no consultório, os 2 pacientes, pô, doutor, gostei do podcast, hein? Agora tu tá querendo mais de podcast. Tu vê, eu lancei semana passada, cara. Exatamente. Tá vendo a sua vida. O pessoal sabe, pô, doutor, tá viajando pra caramba. E como é que tá o Theo? Falo, caraca. Como é que tá Eduardo? Tá grande, tá bonito, entendeu? Se você não marca isso, você não fala, deixa eu voltar pra minha anamnese, vamos voltar aqui, o negócio vai em associação livre, né? Vai cabeça aberta e vira bate-papo. E perde o efeito. Não, o meu quer falar da mulher, da amante, do pai. Mas sabe por quê? Mas você sabe por quê? Isso é um reflexo, é o reflexo de uma sociedade extremamente carente. Sim. Então, isso acontece com você, mas acontece com o Uber. Já conversou com o Uber? Pô, tem muita história. Eles vão falar, cara, eu sou terapeuta de muita gente. Isso acontece nas redes sociais. Pô, não, mas tu quer uma consulta? Pois é, isso que eu ia falar agora. Conselho ou consulta? Mas isso é uma parada, porque assim, é engraçado porque vocês falaram que muitos pacientes chegam com medo de sentar na frente de vocês, do psiquiatra, do psicólogo, mas quando você entra na frente do endócrino, do nutricionista, do Uber, eles abrem a vida deles. Abre. É porque não está nesse lugar, né? De alguém que detém um saber. Às vezes, como a pessoa, ele sabe que a pessoa não é profissional, então ele se sente mais à vontade. Isso. Você joga futebol? Cara, basquete. Não, tudo bem, é um ótimo exemplo, mas eu acho que o futebol é o esporte mais comum no Brasil. Isso. Mas eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Eu era muito ruim mesmo. Não, e ele tem maior estilão de jogador de basquete. Você também no basquete? Não, nem no basquete, nem no futebol. Tá, mas eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Se você está numa quadra jogando basquete com seus amigos, aquilo vai ser comum para você. Mas se entra um jogador profissional ali, você é intimidador. Você vai ficar com medo de errar, o que eu vou fazer, por mais que não tenha nada a ver. Então, quando você coloca um profissional de saúde mental técnico na frente de um paciente, é até certo ponto intimidador. Ele fica com receio ali. Por quê? Em teoria, essa pessoa que eu não conheço e que está na minha frente, ela pode determinar se eu estou maluco ou não. Isso. É isso, assim. Claramente é isso. Então, as pessoas às vezes têm todo um cuidado com o que vai falar, do jeito que vai falar. E o nosso maior desafio, eu digo que eu falo com meus pacientes, a sua vida, essa consulta é como se você viesse com um saco preto com 2 milhões de peças de quebra-cabeça. E o nosso papel juntos é colocar em cima da mesa e montar junto. É encaixar isso tudo. Esse é o meu papel aqui. Você me traz as peças, eu vou te ajudar a montar isso daqui. Porque o meu papel é tentar quanto tempo tu não vai saber? Não, às vezes é pra vida. Tô falando. Ele sabe melhor do que eu. O acompanhamento, às vezes, são meses, anos, né? Mas você entendeu, Torres? Perfeito, por perfeito. isso. Então, e assim, diante de outros médicos, ele não se sente na cobrança. Assim. Então, ele não vai ficar me analisando, ele não é meu psiquiatra, ele não vai determinar se eu estou bem ou não. Até porque ninguém quer estar mal do ponto de vista de saúde mental. Ninguém quer ter depressão, ninguém quer ter ansiedade, mas todo mundo se conforma em estar magro, ou estar acima do peso. Ou, desculpa, não se conforma, mas talvez seja um pouco melhor aceito ser hipertenso, ser diabético, tudo bem. Agora, ter depressão, não, que isso. Porque o pessoal acha que é frescurite, que é frescura. Eu tive essa semana... O pessoal fala, eu fico com vergonha, às vezes o pessoal, eu nunca achei que era besteirinha, e tu vê quando acontece na pele mesmo, aí que se toca. Por conta dessa banalização, né? Há muitos anos atrás a gente não ouvia falar de depressão, de ansiedade com essa certa facilidade que a gente tem hoje, principalmente por conta das redes e, claro, estudos mais avançados sobre isso. Uma coisa também que eu devo até já jogar, o que vocês devem aparecer direto no consultório, aparece comigo também, né? Pessoa que, em relação ao Instagram ou rede social, tal, a gente fala. Tipo assim, cara, eu quero ter essa vida. Uhum. E aquela vida ali não é 100%. Uhum. Entendeu?
Mas Você ia falar da banalização? Você ia falar... Então, ocorre muito essa banalização, porque há muitos anos atrás não tinha esse tanto de acesso à informação sobre depressão, sobre ansiedade, e são coisas que sempre existiram, né? Agora que a gente foi estudando, foi dando nome às coisas, mas esse preconceito, isso ainda é muito presente, né? E o Marco estava pensando numa coisa aqui, muitas vezes, para a gente poder encaixar esse milhão de quebra-cabeça no enorme saco preto, a gente tem que estar com uma escuta muito afiada, muito atenta, porque às vezes isso vem encoberto também de um outro problema. A pessoa, ela pega uma outra coisa ali menos pior, né, entre aspas, coloca para você só para começar a conversa, até ela se sentindo mais confortável, até ela se abrir realmente para falar o que realmente leva ela a um consultório médico, um consultório psicológico, leva um certo tempo. Isso acontece muito comigo quando é um paciente com queixa de impotência sexual, com ejaculação precoce, né? Isso chega muito para mim. Eu tenho contato com amigas, né, mulheres da área, isso não chega tanto para elas, né? Porque justamente deve para eles ocorrer ali um preconceito muito grande, está abrindo uma questão assim tão masculina como eu atendo para sempre uma com mulher. uma Nutri do lado, ele fala assim, doutor, aí ele falou que quer ficar com você sozinho. Já sabe o Então, que é. eu já sei mais ou menos, entendeu? Já sabe, pô, doutor, tá legal não? Eu tenho uma história boa, cara. A gente já... Você quer falar da rede Não, social, pode né? falar também. Eu tenho uma história boa de uma paciente, não vou falar o nome óbvio. Infelizmente, a paciente já faleceu, né? Mas era uma menina jovem e foi uma das primeiras vezes que eu estava no ambulatório atendendo, fui substituir uma médica, uma psiquiatra, né? E aí essa paciente era a última. Quando eu fui na recepção chamar ela me viu, ela estava com a namorada dela, ela me viu e ela foi para a saída. Isso acontece muito. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou esperar, vou dar o tempo dela. E aí voltei depois de alguns segundos, minutos, a namorada estava tentando convencer ela a ir ao consultório, a entrar no consultório. Depois de alguns minutos ela entrou no consultório. E aí eu sentei, cruzei a perna, falei, olha, eu estou substituindo a sua médica e tal, e eu queria saber da sua história, me conta a sua história. E aí é isso que você falou, e ele comentou também. Conforme ela foi contando a história, eu vou passar por cima aqui bem rápido, mas tipo, meus pais se separaram, eu era abusado pelo meu pai. E aí no colégio eu fui... E aí eu falei, caramba, abusado pelo pai não pode piorar, vai piorar. Aí no colégio... Piora, né? Sempre piora. Sempre piora. Aí no colégio, com 12 anos, ela foi vítima de um grupo de pedófilos no Rio de Janeiro. Inclusive, todo mundo foi preso. E ela, com 12 anos, teve que ir à delegacia, sozinha, porque não tinha um suporte familiar. Chega na delegacia com aquela vergonha absurda, sem rede de apoio, e o policial fala para ela, eu acho que você está mentindo. Isso não é mentira, não. Você não deu mole para ele, não. Isso, para uma criança, processar é muito ruim. Na adolescência, ela volta a ser abusada. E aí é onde eu quero chegar. A história sempre piora. A opção sexual dela, não sei se teria Era um relação, mas conflito. segundo ela, sim, era um conflito. Por quê? E aí ela explicou para mim, falou, doutor, quando eu te vi, eu não queria entrar. Por quê? Porque eu não confio em homem. E você é o primeiro homem que me escuta. E aí eu entendi, falei, caramba, quão difícil é para ela ter uma relação, mesmo de amizade com um homem. Quanto mais de um médico. Então, a história sempre piora. E ela me ensinou muito em termos de entender que a história do paciente, às vezes, me dá sinais do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Então é isso. Eu não posso olhar para ela de determinado jeito, eu não posso encostar nela, por exemplo. Esse dia, inclusive, eu tomei para mim uma regra. Eu não encosto nas minhas pacientes. Por quê? Estou atendo muita paciente que foi e é vítima de abuso sexual. Então, assim, o toque de um homem para uma mulher, a representação disso, a memória dela vai lá no abuso. Entendeu? Então, eu, por exemplo, tenho como regra, eu tento ter esse cuidado de não elogiar e de não encostar. Porque às vezes elogiar ela tá pensando que ela pra você cantada. é um elogio. Às uma vezes eu cantada. olho a pessoa, esses dias eu tava, até um exemplo bobo, mas a menina não, já era até mais velha que eu, entrou com um tênis muito maneiro. E eu
Cara, melhor não. E ela também é, infelizmente, uma vítima de abuso sexual. Então, o meu elogio, às vezes, eu perco a minha paciente, porque eu elogiei o tênis. Entendeu? Pode destravar alguns gatilhos, no caso ali? Todos. Todos. Né? Todos os gatilhos. Eu tenho paciente, por exemplo, que é isso. Assim, eu tenho paciente, não estou falando que são todos, mas eu tenho paciente mulheres. Recentemente eu atendi uma que ela não conseguia ter relação sexual com um homem, porque toda vez que apagava a luz, ela estava num quarto com um homem, ela lembrava do tio que abusava dela quando ela era criança. Sim. E para ela era muito. A memória vai no trauma. Ela é bissexual e ela fala: eu tento ter relação com homem, mas eu não consigo, porque toda é isso. Minha memória vai lá no abuso. E realmente isso acontece muito. Bizarro. E tipo assim, uma pergunta. Até não sei se estou fugindo muito do Doc. Não. Mas, tipo, assim, Aqui é muito além da medicina. Exatamente. Cara, porque é uma parada que, assim, consequentemente, esses gatilhos, elas afetam diretamente no dia a dia dessa pessoa e, consequentemente, deve ter também alguns, não sei, alguns déficits hormonais, algumas coisas ali. Cara, como é que vocês, ainda mais multidisciplinarmente ali, conseguem trazer de volta essa pessoa, ter uma qualidade de vida para, cara, viver sem esses traumas, sem esses gatilhos? É medicamentoso, é terapêutico? Como é que funciona isso no dia a dia de vocês, cara, para um paciente desse, assim, no caso? Então, no caso é que a gente faz todo dia, trabalho multidisciplinar. Por isso a importância do psicólogo, a importância do médico clínico endócrino e do psiquiatra também, entendeu? Isso que vai puxando tudo que a gente já falou aqui. É o time, né? Neurotransmissores. Tem a parte fisiológica, lógica, tem a entendeu? parte do trauma, tem a parte, né, enfim, de... Eu não sei se cada um vai Tratar de uma falar, maneira mas geral. você Pode. quer falar da sua parte? Não, pode falar comigo. Eu vou falar da minha, então, tá? Normalmente, esse trauma, não sempre, mas eu pego muitos pacientes que isso acontece na infância. Isso desencadeia vários estressores crônicos ao longo da vida do paciente. Quando ele chega para mim, normalmente ele já está com sintoma de ansiedade e depressão, por exemplo, né? Então, na verdade, eu trato o transtorno ansioso e depressivo sabendo que a origem do problema foi o trauma. E aí, Esse foi o gatilho. É isso que eu estava Isso, e aí falando eu- no gatilho. início. a associação com a terapia, aí você pode falar. Mas só para você entender que um grande estressor, um grande trauma, ele pode desencadear uma doença fisiológica. E aí, quando chega para mim, o que eu vou fazer? Eu vou tratar o trauma? Também. Mas o que ela precisa agora para ter qualidade de vida? Eu preciso tratar a depressão e a ansiedade dela. Os sintomas. Entendeu? Isso. É isso que eu estava falando anteriormente sobre a gente ir além do sintoma, né? Chegou para mim a ansiedade, tá? Mas como é que é essa ansiedade em você? Porque até a gente chegar nisso que o Marco chamou de estressor, né? Do trauma, leva muito tempo, né? E aí isso é muito singular de cada um. Essa paciente dele em questão tem algo aí relacionado à sexualidade, ao ato sexual também, até a gente conseguir causar uma intervenção nisso daí, leva tempo e a paciente também tem que permitir isso daí tudo, né? Para que isso tudo seja elaborado por ela, para que ela repita isso várias vezes e sinta um processo de evolução, né? Um processo... Qualquer movimento sobre isso acontecendo leva um tempinho, né? E aí a pessoa volta a resgatar essa segurança em si, passa a realmente filtrar as coisas que estão acontecendo e não a gente colocar tudo no mesmo pote, né? No mesmo bolo, que não é só a ansiedade. Tem muitas coisas dentro dessa ansiedade que a gente precisa estar mexendo, né? Porque senão vira uma evitação também. Eu tive uma experiência ruim, eu não vou repetir. Mas ao mesmo tempo você quer repetir. Existe um desejo ali. Você precisa fazer esse desejo valer, né? Você precisa entrar em contato com isso. Não sei se até que ponto isso é verdade, mas tipo assim, a questão de ressignificar certas questões e como não é igual, tipo, na nutrologia, até o Doc pode até falar melhor do que eu, você não tem, tipo assim, vamos fazer um tratamento de 9 semanas, 12 semanas. Isso Não existe protocolo. não existe, né? Não dá para delimitar assim. Não dá. É aquela história que foi do quebra-cabeça. Perfeito. Entendeu? Entendeu? A gente, Cada um tem um jeito para montar o quebra-cabeça, né? em termos medicamentosos, assim, falando de tratamento medicamentoso, né? Só para as pessoas entenderem, assim, os problemas em saúde mental a gente vai tratar com um tripé que é fundamental, que é a mudança do estilo de vida, terapia e com ou sem medicação. E aí o que eu falo para meus pacientes? Isso é uma briga danada no consultório. Olha só,
A gente tem que mudar seu estilo de vida. Isso faz parte do tratamento. A gente tem que fazer terapia. Isso faz parte do tratamento. E a medicação entra ou não, dependendo da situação. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem. Porque realmente é mais difícil você engajar na atividade física, vida social, terapia, do que tomar um comprimido à noite. Entendeu? E nessa sociedade imediatista ansiosa, todo mundo prefere uma pílula mágica que vai resolver os problemas, mas isso não vai acontecer. Comigo de emagrecimento. É. O que eu sempre falo, não adianta você querer tomar medicação, gastar dinheiro com receita manipulada ou o que for a medicação, se você não fizer a dieta e não fizer exercício físico. Não tem aquela pílula mágica. Se tivesse, eu acho que já estava rico. Não fizer o trabalho, Se né? tiver, Muita gente tem esse raciocínio. Eu quero um remédio para dormir, um para acordar. Agora é um o pra quê? fazer A exercício. moda é o Venvance para acordar, para trabalhar e o Zolpidem para dormir. Isso. Tudo E se não funcionar, liga, Rivotril. desliga, desliga. É o disjuntor, né, que as pessoas querem. Qual que é o seu paciente mais longo assim, de tempo? Você tem um paciente que você acompanha há muito tempo? Cara, 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Acho que meu primeiro paciente está comigo até hoje. Primeiro paciente mesmo, assim. Está comigo até hoje. Chegou, claro que com uma questão, né? A gente tratou, descobrimos muita coisa aí. Ele aprendeu muita coisa nesse processo e a vida dele vai acontecendo, né? Então, questões estão sempre sendo trabalhadas e a gente vai desenrolando a terapia, né? O processo de análise dessa forma. Você sabe que isso que você trouxe de gatilhos, né? Anos 90, até começo dos anos 2000 ali era muito... Até, hoje talvez menos, mas pacientes que tinham fobia de avião, fobia específica de avião, não entram em avião, e pacientes que precisavam trabalhar viajando, era muito comum você ver os terapeutas, os psiquiatras viajando junto. Sim. Né? O paciente pagava 2 passagens, vai viajar comigo. Mas isso Dependendo não é... para onde for, tu vai, não vai não? Eu com certeza, pode me chamar que eu vou. Dubai, por exemplo, eu vou tranquilo. Esquece até que tá trabalhando, né? Mas isso não era como acompanhante, era tratamento, era terapêutico. Então você ia trabalhando questões com o paciente dentro do avião, pensamentos, gatilhos, controle de ansiedade e tudo mais. Eu recentemente tenho uma paciente que viajou para o Chile ou para o Uruguai e a gente teve assim, acho que 3 meses antes dela viajar, ela me procurou, olha, eu tenho fobia, eu não entro em avião, e a gente fez todo um trabalho para que ela pudesse entrar no avião e viajar com o marido. Preparar psicologicamente. Fazer um preparo para ela, né? Eu conheço uma história parecida, uma professora minha uma vez relatou esse mesmo tipo de trabalho, né, de uma paciente que tinha uma agorafobia. Ela precisava pegar o trem para poder trabalhar e ela não conseguia entrar no trem. Passavam 2, 3, 4, 5 trens, ela não conseguia entrar. O trem lotado de manhã no Rio de Janeiro. Até que ela marcou uma consulta com essa minha professora, né, que é psicóloga, e elas fizeram um trabalho dentro do trem. Né? E aí é o autocontrole, é aprender. Mas sabe por que isso funciona? Porque o especialista, o médico ou o terapeuta, ele está num lugar de confiança para aquele paciente, né? Existe um cuidado ali, existe um amor ali envolvido que faça com que esse trabalho ele funcione de uma forma segura e de uma forma mais eficaz. A gente consegue elucidar isso com um exemplo prático. Pessoas têm medo de dirigir, né? Tiram carteira... Então, pessoal que tem medo de avião, que às vezes não viaja, que não quer visitar um parente porque não entra no avião, não, procura um profissional, pô. Que tiver um exemplo que funciona. Não, tu vai conseguir. Mas não vai deixar de visitar o parente para falar que tá com medo de pegar o trem, de pegar o avião, não, hein? Por favor. Não tem aquela história, parente bom é aquele que mora longe? Mas... Eu tava falando, né, por causa desse lugar de amor, nesse lugar de confiança. Isso fica muito claro no exemplo que a gente vê cotidianamente aí, que as pessoas têm medo de dirigir. E aí começa a pegar confiança... Mas já não é síndrome do pânico, não? Aí já... Também, né, mas não todos os casos. E aí começa a pegar uma confiança maior com alguém que dirige, com alguém que aquela pessoa confia e tá do lado ali no carro. Passa a primeira, passa a segunda, vai devagarinho, vai soltando, vai até a pessoa, nossa, realmente, ufa, consegui. Porque o que acontece muito normalmente? A pessoa tem uma experiência super traumática, seja com um avaliador, né, com um treinador da autoescola, ou com alguém da família. Entra aí no carro. Caramba, errou, não sei o quê, vai bater, vai causar um acidente, vai não sei o quê. Aquilo ali começa a estressar a pessoa, né? A pessoa cria uma aversão ao contato com a direção. Eu tenho um exemplo. A mãe do meu filho, ela sofreu um acidente na Dutra há muito tempo atrás, que até quase
perdeu o braço e tal. Ela já tinha carteira na época, já dirigia. Aí quando eu conheci e tal, ela tinha 2 anos que ela não dirigia. A gente teve que, ela entrou na autoescola, fazer aquela aula em conjunto, já com carteira, para pegar confiança para poder dirigir. Tem até aqueles cursos, né, para quem já é habilitado. Não, já é habilitado, Tu paga só para o cara treinar. É por isso que esse lugar nosso, a gente estava falando sobre essa questão de limitar, né, até onde vai a vida pessoal do profissional, até onde é profissional, porque se a gente não tiver cuidado com esse vínculo que a gente cria com a pessoa, né, com o paciente, isso dá um outro direcionamento que perde o efeito terapêutico. Né? A pessoa não te coloca mais naquele lugar de alguém que vai ajudar, mas sim de um ouvinte, que você pode simplesmente desabafar sem que aquilo ali tenha um objetivo terapêutico, sem que aquilo ali tenha um objetivo eficaz. Né? Que já confundiu, tá achando que é seu amigo. Oi? Nesse caso, ele tá achando que é seu amigo. Entendeu? Aí que já começou... Exatamente. Isso falando de fobias específicas, né? O que é fobia específica? Vou te dar um corte, tá? O que é fobia... Falando de fobia específica... Pega aí, Torres. Mata essa aí. Vai de 3 ou vai de Chua? Essa é uma enterrada. Pode colocar até a música no fundo dessa daí. Não, mas falando, complementando o que ele falou sobre... fobias específicas, que é o seu medo de pombo, ou medo de pena. Qualquer bicho que tenha pena. Tá. Então, hoje... Temos um estudo de caso aqui, hein, doutor Henrique. Perfeito. Não, mas você é um exemplo bom. Então, as pessoas que têm fobias específicas, entrar no carro, entrar no avião, medo de galinha, pombo, você que tem medo de pena. O mais comum é medo de aranha ou medo de algum inseto. Hoje, 2023, a gente tem recursos modernos para que a gente consiga fazer terapia, que a gente chama de terapia de exposição. Que é isso, é entrar no trem junto, ou entrar no avião junto. Eu não vou entrar no aviário, não. Não, mas olha que interessante. Também não. Ele já está se entregando, melhor. Não, mas olha o que a gente consegue fazer hoje. A gente consegue colocar um óculos de realidade virtual e fazer com que você seja exposto ao seu medo, à sua fobia, de forma segura. Então você vai no consultório, senta, coloca o óculos de realidade virtual e você, por exemplo, borboleta. Tem muita mulher que tem medo, fobia de borboleta. Então você senta, coloca o óculos e vai passar uma borboleta distante. Mas é uma exposição à sua fobia que está sendo tratada de forma realista. Então, a terapia de exposição hoje não necessariamente é pegar um pombo e jogar no seu colo. Mas você pode botar um óculos de realidade virtual e devagar, são doses homeopáticas mesmo, de exposição ao medo do paciente. Isso funciona muito bem. A minha avó, cara, barata, ela era professora, não podia nem ver num livro. A figura barata. Figura, né? Impressionante, cara. Foto. Por isso Por que tu tem essa fobia aí, Doc? Sei não. Ele Cara, só revela em análise. Igualzinho também, porque minha prima me jogou no galinheiro, mano. Olha, acontece muito isso com quem tem medo de cachorro. Na infância joga um cachorro assim, é exposto a um cachorro muito bravo e, poxa, não tem contato. A criança não tem esse saber que o bicho está preso, ou que vai machucar, ou que é dócil, mas ele só está estressado. E aí isso cria essa aversão, né? Essa distância do cachorro. Uma prima minha, assim. Mas por isso que é importante a gente aprender também com essa repetição, né? Isso de chegar mais perto, de colocar em contato ali com a borboleta, com a pena, seja na realidade virtual, de uma forma que aproxime mais o paciente daquele elemento fóbico, né? É importante porque a cada tentativa, a cada processo, alguma coisa ali vai sendo elaborada, vai sendo reatualizada, entende? Galera, só preciso dar uma fala dos comerciais aqui, quem tá bancando a gente. Já recebeu o Pix já, vocês? Não. Posso checar aqui, eu acho que não. Daqui a pouco, calma. 10 minutinhos. Calma aí, primeiro eu tenho que falar para eles fazerem Pix, pô, não é assim não. Vamos lá, Quarilab, Laboratório de Análise Clínica, tá? Um parceiro nosso. Foi falar dele, ele até trocou de assunto, viu? Se tiver acesso ao batimento dele aí, ele tá até mais calmo. Malandramente. Sou de Bangu, né, cara? Sou de Bangu. O outro aí, Supredocto, Qualitativa Farmácia e Manipulação, Agência do Médico, do meu amigo Diogo, que tá lá em Madrid. Flamenguista chato pra caramba. É isso aí. O que mais? Tem mais? Acabou? Não, é só essa. Tá bom, já. É isso aí. Já tá bancando, já tá bom. Pô, exatamente. Já até tocou ali o Pix ali, ó. Ah lá, viu? Vou até conferir o meu. Foi, negão? Caiu aí. Caiu, agora sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta, tá, que tá muito
no auge hoje, né, cara? Não sei se antigamente não tinha tanto diagnóstico em relação a isso, que é TDAH, cara. TDAH. TDAH. Quer falar? Pode falar. TDAH é o transtorno de déficit de atenção, que hoje pode ser classificado com hiperatividade ou não. Então, você tem um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Hiperatividade é ter muita atividade. Então, a palavra seria inquietação. Segura esse corte aí, Torres. E o transtorno de déficit de atenção, hoje, muita gente é diagnosticada como tendo transtorno de déficit de atenção de uma forma extremamente equivocada. Inclusive, pessoas muito... Hoje você consegue fazer o diagnóstico em pessoas mais velhas. É incomum que isso aconteça. O mais comum é que isso fique evidente na infância e na adolescência. Esse é o mais comum. Mas eu acho que tem muito adulto hoje que não foi diagnosticado criança, Isso, que tu vê que necessita. Normalmente é isso. Assim, o maior público são crianças e adolescentes. Eventualmente vai aparecer um adulto que tem sinais e sintomas, ele preenche critérios mas ele foi uma criança com TDAH. Isso normalmente aparece na infância. Isso fica evidente no colégio. Mas aí você vai ver a história dele, é um cara que, aos trancos e barrancos, ele se formou no ensino fundamental, no ensino médio, teve dificuldade para passar no vestibular, tem muita dificuldade na convivência hoje, e aí você consegue fazer esse diagnóstico. Um problema: todo mundo que não consegue ter atenção e foco acha que tem TDAH. E aí você vai, todo mundo que chega Esse na minha... é o equívoco, né? Hã? Esse é o equívoco. Exato. E aí muitos chegam lá, tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu quero Olha, levar. eu não tenho foco e atenção. Eu não tenho foco e atenção. Tá, mas você não tem foco e atenção para quê? Eu não sento para estudar e não consigo estudar. Tá. E aí, no meio da conversa, eu falo, assistiu o filme A Baleia? Assistiu? Assisti. Conseguiu ver o filme todo? Consegui. Ué, mas você ficou 3 horas prestando atenção na tela, não consegue... Então, o problema não é foco e atenção só. É só no apartamento do cara. Então, exato. Dá até sono. Quanto tempo você fica... Vamos ver quanto tempo você fica no Instagram. Então, assim, o que eu quero dizer se você não consegue se concentrar, por exemplo, no estudo, que é o mais comum, como é que é a sua mesa? Como é que é a luz? Você estuda com a luz, com a televisão ligada? Você deixa o seu celular no modo silencioso? Como é que é o ambiente? Porque, às vezes, a criança estuda na sala, com a mãe fazendo almoço, TV ligada, não sei qual programa hoje de criança. Jornal. Qual a chance da criança prestar atenção no livro? Nenhuma, entendeu? E aí as pessoas, toca o TDAH, toma remédio e melhora. E às vezes não vai melhorar. E na psicologia, você já entra como? Organizando as tarefas mesmo, no caso. Isso que o Marco falou é muito importante, porque esse equívoco, ele está assim, cada vez mais presente. Se eu recebo, eu também atendo crianças, né? Posso colocar aí que a cada 5 crianças que eu atendo, 2 chega para mim com uma hipótese diagnóstica de TDAH. E é aquilo, porque a escola suspeitou, e aí tem um primo na família que tem, e aí vem para o psicólogo já com essa queixa, né? Porque já com a intenção de obter uma medicação e de iniciar um tratamento para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou não, né? Eu tenho uma amiga minha que conseguiu botar um chinelo rosa e outro azul. E saiu, e foi pra rua. Modas. Mas se a gente não ficar atento a esses outros elementos, né, que precisam ser modificados, a gente vai sempre cometer o mesmo equívoco junto com o paciente, porque de um lado a escola, né, quando é um paciente criança, ele quer resolver, né, a escola quer ajudar aquele paciente. Só que do nosso lado aqui a gente também quer ajudar o paciente, mas não da maneira como a escola está dizendo que precisa ser ajudada. Então, se a gente não fizer uma integração, se a gente não entrar aí de uma maneira assertiva na família, com orientação dos pais também, e buscando também esse conhecimento a partir deles, porque tudo aquilo que está hoje disposto no universo da criança vem de acesso aos pais, né? Se isso a gente não conseguir trabalhar também, a gente vai estar sempre dentro do mesmo erro. Porque é a base. Porque é a base, né? E quando a gente está falando principalmente de escola, de aprendizagem, existem diversas maneiras de aprendizagem e que cada um não precisa seguir a mesma, né? Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa, outros para outras. Se você não descobre o estilo de aprendizagem, você vai sempre achar que você não consegue focar, que você não consegue fazer uma prova, que você
tem perda de memória, e aí a gente vai ficar batendo em cima de uma questão que não é essa questão que está sendo apresentada, é algo muito mais denso e muito mais Vou profundo. levantar outra bola aí. Dislexia. O que vocês têm a dizer aí? Dislexia. Vai lá, Marco. Cara, a gente tem alguns transtornos que englobam a capacidade da pessoa em entender, ler e ter entendimento de letras e números, por exemplo, né? Então... Já entra mais uma parte mais cognitiva, né? Isso, exatamente. Então, normalmente você tem pessoas que vão ler a frase, mas a ordem das letras e a ordem dos números na cabeça dela não faz muito sentido. Então, isso é até bem fácil de ser diagnosticado, porque a dificuldade da criança em acompanhar a turma fica extremamente evidente. Tem muita gente que confunde com TDAH, mas o diagnóstico é completamente diferente. E assim, as pessoas se adaptam. As pessoas conseguem se adaptar. Eu passo por isso. Meu filho tem, né? Já foi diagnosticado, aí a gente faz fono, faz psicopedagoga semanalmente, tem acompanhamento, tem tipo um outro tipo de metodologia para ele. O tratamento é isso. É dificuldade. A gente tenta. Não existe remédio mágico para resolver isso. A gente não entrou com medicação. Só com tratamento alternativo mesmo, que eu falei que não... E tá funcionando, não tá? Tá, melhorou bastante. Lógico que não... Se você pegar a evolução dele, sim. E hoje a gente vive a terceirização do problema. Eu vejo muito isso. Assim, é o problema do colégio, empurra para a mãe não vai empurrar para alguém. Normalmente vai para o seu consultório. E aí é isso. Quando você chega endereçado, né? Eu tô com esse problema aqui, alguém vai ter que resolver, porque o colégio sinalizou. Aí eu fico até assim, cara, e um custo bem grande, cara. Mas onde eu quero porque chegar? Aí vão botar uma criança uma família que não tem condições financeiras complicado. Sim, mas esse é um problema. Mas na verdade... A gente vai ver muito, desculpa te cortar, a gente vai ver muito mais os efeitos disso daqui a 15 anos, quando essas crianças começarem a entrar no mercado de trabalho. Né? Não, tu pode reparar que assim, é uma criança muito... Não posso falar produtiva, tem uma imaginação, assim, é diferente. Sim, tu reparado, entendeu? Tem outras potências, né? Tem outras potências. Criativo. Demais, são muito criativos. Falando é um lado que tem que ser explorado. Tem que ser explorado. Por todo mundo, né? Digo, colégio, casa e tudo. Isso. Mas quando eu digo da terceirização, você é pai? Você é pai, não? Não. Tá. Torres é pai? Tá. Você é pai de pet. Sou pai de pet. Eu falo aquele negão Nutella, cara. Tá aparecendo aí? Cadê? Fred. Lulu, tem um Lulu da Pomerânia. Frederico. Mas quando eu falo falando de criança e adolescente agora, você atende criança e adolescente, né? Eu digo o que eu falei da terceirização o colégio me sinalizou um problema, o colégio empurrou para os pais. Não estou falando que está errado, não é isso. É só um processo. Os pais vão empurrar para alguém. Normalmente esse alguém é um médico, é um psicólogo, é um psicopedagogo, Só que o maior desafio que eu encontro com adolescentes e crianças é conscientizar a família que eles fazem parte do processo. A família. Não, e outra coisa que eu também... Não sei você, que a gente, é o maior desafio que eu não tenho. sei porque como também eu sou médico também, eu acho que... Primeira coisa que eu falo, cara, eu não quero que me esconda. Que os pais façam aqui, ó. Fecha os olhos e acha que o filho não tem, que não precisa de tratamento. Ou que o tratamento vai ser responsabilidade do profissional só. E que eu não preciso participar. E vai ter que participar. E é árdua. A participação é difícil, você sabe. Precisa. A gente não está dentro da casa da criança. Né? A gente não está dentro da casa do adolescente. Se você não sensibiliza a família, se você não tem essa participação da família, muito difícil o tratamento ser efetivo. Muito difícil. Eu costumo brincar que atender criança é fácil. Difícil é ter que lidar com os pais. Pergunta para os pediatras para tu ver. Porque tratar os pais. Precisa ser tratado. É sempre uma impossibilidade. Pais separados. A mãe pode, o pai não pode. Mas nosso horário não bate, a agenda, que não sei o quê, que não sei o que lá. É sempre um adiamento, é sempre uma protelação. Claro que não todos os casos, obviamente. Globalizando tudo. Mas é sempre assim um adiamento, justamente para a gente poder terceirizar o máximo possível. Eu não fui conversar com o psicólogo ainda porque eu não tinha horário. Meu horário não está batendo com o dele. Aí você marca, a pessoa remarca, a pessoa não vai. E assim, eu vou ser injusto, né, se eu não mencionar isso, mas infelizmente hoje os pais
terceirizam a educação para o colégio também. O colégio às vezes pega um problemão e aí é isso, assim, fica aquele jogo de empurra. Enfim, eu tenho visto, falando de criança, né, é um assunto importante. Eu atendo muitas crianças que vão parar no hospital, né, por autolesão. A criança se corta, né? Muita criança deprimida hoje. Muita criança tendo crise de ansiedade. Assim, eu acho que estou falando porque é uma realidade. As pessoas às vezes tentam fingir que não acontecem, mas, cara, acontece muito. Não sei na sua experiência, no seu dia a dia, mas no meu dia a dia, assim, é todo dia. Todo dia. E aí é multifatorial. É a sociedade a qual a criança está inserida, é a casa onde ela vive, é o colégio que ela participa, é a exposição absurda às mídias sociais. Em uma fase de vida onde a pessoa não tem maturidade e inteligência emocional para lidar com aquilo, e aí, cara, é a receita do bolo para alguma coisa errada acontecer, entendeu? E aí você pega pais que são ausentes e terceirizam esse cuidado, e aí você vê que esse cuidado sobra para quem, né? Ou às vezes não tem ninguém que cuide, né? E aí é onde o corpo começa a falar. Perfeito. Né? E aí é onde a gente vai tentando externalizar isso de alguma forma. Imagina, você não tem linguagem suficiente, você não tem articulação suficiente para poder entender o que está acontecendo com você, com aquilo que você está consumindo, você vai ter que colocar isso para fora de alguma maneira, né? Então aí começam autolesões, começam, né, tudo isso que o Marco falou, é claro que não é só por causa disso, mas isso tem uma grande E também é uma maneira de chamar atenção também. Pode ser também. Pode ser também. É uma linha não também, dá né? para descartar, né? Mas a gente precisa ouvir a família, entender melhor como que é o cenário em casa, mas não é só isso. Mas eu escuto isso bastante, assim. A primeira impressão de quem está em volta da criança é falar, está querendo chamar atenção. E é uma atenção que tem que ser dada. Entendeu? Se ela está querendo chamar atenção, então está faltando atenção. Então vamos dar atenção para a criança. Então, eu hoje, inclusive, atendi uma menina extremamente inteligente e ela tomou alguma, enfim, internou por um motivo clínico. E ela contou para mim que, aí eu perguntei para ela, você já teve vontade de se cortar? Porque a criança ou adolescente, ele não consegue nomear seus sentimentos. Isso. Ele não consegue nomear. Então, é muito comum pegar criança e adolescente que estão sentindo um aperto no peito, falta de ar, tristeza, fica assim, com mal-estar. E ela não consegue nomear a angústia. Porque ela não entende que aquilo é angústia. Ela não consegue o que é isso. Não sabe. Ela não consegue falar, estou ansiosa. Não. Ela vai ficar inquieta, ela vai ficar irritada, ela não vai dormir, ela vai ficar agressiva, vai ficar E aí os pais, às vezes, falta entendimento, está querendo chamar atenção. E realmente é uma atenção que tem que ser dada. Alguma coisa está acontecendo com a criança, isso tem que ser percebido. Então, a criança ela não consegue nomear seus sentimentos. Essa menina já era adolescente, ela conseguiu nomear para mim, isso me chamou muita atenção. Eu mencionei angústia, ela falou assim, nossa, angústia é uma coisa que eu sinto muito. Isso me chamou muita atenção. Agora, o detalhe interessante ela falou para mim o seguinte, uma amiga minha, toda vez que ela ia no banheiro, ela voltava com um corte. E eu percebia que quando ela saía, o semblante dela estava melhor. E aí ela, numa crise de ansiedade, ela foi no banheiro e tentou se cortar para ver se aquilo aliviava. Então, até para os pais, as crianças fazem isso, às vezes não é para chamar atenção. Ela está sentindo o que a gente consegue, aliás, nenhum adulto às vezes consegue perceber que está angustiado, está triste, mas ela sente angústia, tristeza, ansiedade, não consegue nomear, ela não consegue explicar que aquilo está acontecendo. E muitas crianças entendem que, será que se eu me cortar isso vai apaziguar a minha angústia? Isso é muito comum. E aí, às vezes, a última alternativa é tentar se cortar para apaziguar essa ansiedade, essa angústia. Isso é o que eu mais vejo. Real aquilo que está subjetivo. Né? Eu vou transformar isso em dor, eu vou transformar isso em ato, porque fica mais fácil de eu visualizar e das outras pessoas entenderem também o que eu estou passando. Né? Eu ia te perguntar isso, assim, qual que é o seu entendimento da psicologia nisso, assim? Interessante. É exatamente isso, por essa via que você falou. É tanto por essa questão do desconhecimento do que eu estou sentindo e eu vi fulano fazendo e aliviou, eu vou fazer igual, eu vou tentar com que isso alivie. E também tem a questão aí de fazer com que o corpo ele fale, né? De ser algo psicossomático. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu vou aliviar isso de alguma forma. E aí a gente entra também na questão
de um transtorno possivelmente alimentar, né? Eu vou colocar para fora isso que eu acabei de ingerir, eu vou sentir algum outro mal-estar, alguma outra angústia para poder substituir esses dois sintomas, né, no caso. Torres, que aula, né? Aulas e palestras, meu irmão. Que isso? Aulas e palestras. Valeu a pena vir trabalhar com o marido hoje, hein? Cara, e uma coisa interessante, jogar aqui uma bola aqui para vocês. Cara, como os pais devem agir diante dessas evidências ou desses sintomas dos filhos, já que eles não têm essa percepção de sei lá, de pedir socorro, de externar esse sentimento? Como é que tem alguma coisa que o pai deve fazer? Chegar a procurar o profissional? Ou como é que funciona isso? Acho que normalmente quem sinaliza primeiro é a escola, né? Assim, normalmente tem uma base. Normalmente a escola, e ele vai aparecendo alguns sintomas. A criança vai mostrar tem isso. Que estar atento. Vai ver uma deficiência de aprendizado, entendeu? Na fala, na alimentação, entendeu? Então, você começa a reparar, normalmente, o dia a dia do teu filho. Para mim, assim, ponto número 1 para a gente poder falar sobre essa relação pais e filhos, né, é você ser um lugar para o teu filho ou para tua filha que ela possa falar à vontade, ela possa sentir essa confiança sem julgamentos, sem repressões, para que quanto mais você exerce essa confiança, quanto mais você exerce esse lugar de fala, esse lugar de escuta também, mais chance você tem de que se a sua filha ou seu filho passar por algum problema, ele vai levar essa questão para você. Até caso ele não leve, a maneira de você abordar isso com ele vai ser diferente. Filho, que machucado é esse? Sabe? Que mancha na pele é essa? Está acontecendo alguma coisa? Senta aqui, conversa. Você cria esse ambiente mais receptivo para que a criança se sinta confortável em colocar para você, endereçar para você aquilo que ela está sentindo, que às vezes ela não sabe, mas que você pode ajudar. Entendeu? Você é adulto com palavras, né, com articulações, você pode ensinar. Inclusive, isso é um elemento, né, de um momento didático também, né, uma grande oportunidade. E segundo, eu acho que tentar não se desesperar, né? Tudo que acontece com o filho, os pais, naturalmente, não, né? Aquilo que eu falei, não fechar os olhos. Cria um desespero e não fechar os olhos. O filho dele nunca vai passar por isso. Entendeu? E essa criança vai ser teu paciente adulto, que o gatilho você vai ter que voltar lá atrás para achar esse gatilho. Que vai ter que voltar lá atrás. Então, assim, facilita a vida do profissional. Já chega logo, o que é mais fácil. Tô brincando, óbvio. Vou botar uma consulta aqui para o patrão. Eu diria, se eu pudesse responder a tua pergunta, eu acho que a primeira coisa seria acolhimento. Assim. Acho que a primeira coisa que os pais têm que fazer é acolher a criança. Porque a criança ela vai esperar um julgamento. Ela vai esperar. Inclusive, muitas escondem porque se sentem culpadas. Sim. E aí, quando você não tem com quem dividir a culpa, você vai se sentir julgado. Então, você esconde. Então, acho que a primeira coisa é acolhimento, acolher essa criança, para ela entender que eu vou te ajudar, confia em mim, tá tudo bem. E entender de forma racional que esse é um problema que eclodiu agora, mas que já estava, de alguma forma, obscuro há um tempo. Então, você está pegando a ponta do iceberg. Então, assim, você está pegando um problemão que existe há um tempo. Então, assim, acolher e entender que explodiu agora, mas essa bexiga está sendo enchida há muito tempo. Entendeu? E aí, sim, procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, né, de um psiquiatra, faz sentido. Infelizmente, por um lado, o colégio é quem percebe primeiro. Eu digo por um lado porque isso traz à tona a ausência dos pais na vida da criança. Então, por um lado, isso é ruim. Por outro lado, é muito bom porque isso tem que ser complementar. Por quê? Porque a criança passa metade do dia na escola e metade do dia em casa. Então, se em casa a gente deixou passar em casa, o colégio vai ter que perceber. Se o colégio deixou passar em casa, alguém vai ter que perceber. Então, se eu pudesse te responder essa pergunta, eu te respondi dessa forma. Tá. Gente, tem mais algum assunto que queira falar? Tem um assunto que a gente não falou e que eu acho até pertinente pegar o gancho disso daí, que é a questão da rede social, da comparação. Mas eu já tinha levantado essa bola já. Acho que hoje em dia que tá mais em alta, né, cara? Impressionante. Eu passo isso todo dia no meu consultório também. Não, você deve pegar isso aí. Assim, eu quero ser igual o Marcão. Quero esse corpo. Quero esse corpo aqui. E
Aí tem hora que eu tenho que falar, você não tem como, só se você nascer de novo. Isso você não tem perfil. Eu- Não, você não. É uma coisa Genético, que você vai né? querer ser Genético, É. né? tipo Marte. Exato. A gente fala pra mim, quero ficar com o corpo do Marte. Fala, não tem como. E uma coisa, o Marte fala assim, eu quero ter o corpo do Torres. Não dá, não dá. Pra quem não tá vendo o Torres é bem maior que eu. O pessoal não tá vendo o Torres. Mas- Tua grana. O Torres tá habitando o O inconsciente Torres dos parece ouvintes aí. o Torres parece o... Depois eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo, esqueci. Os caras falam que eu pareço o Colin Kaepernick, jogador do São Francisco 49ers. Isso, ele é. Você nem Ele quer. tem, o, Não ele conheço tem também. o shape do Toretto, do cabelo é diferente. Mas ele é... Por aí. Ou seja, não sei, ficar igual... Ele consegue ficar igual o Torres, não? Consigo? Porra, nem com muita bomba. Mas fala aí, você queria Não, falar eu tô das falando redes que sociais, pegando o né? gancho, porque a gente acha que isso é mais frequente em adultos, né? Mas isso também está começando cada vez mais cedo, vindo aí dos pré-adolescentes também, né? Justamente com esse acesso, esse maior engajamento, essa maior facilidade de, né, criar laços com as redes sociais, e começa a comparação justamente nessa fase da vida onde a gente está conhecendo o próprio corpo, onde a gente está aprendendo a lidar com o nosso próprio corpo, aceitar o nosso próprio corpo, e você vê ali e ser de uma maneira, né, assim, enxurrada, receber enxurradas de corpos diferentes e corpos que são padronizados e corpos que são endeusados, você causa isso, você causa alguma coisa na cabeça desse telespectador, né? Por estar nesse momento de formação. Só que algo muito imprescindível aí, a gente poder também usar as redes sociais com uma maturidade maior. A gente está falando sobre essa questão de integrar os pais nesse processo todo. Isso também é muito importante porque a orientação sobre as redes sociais também tem que vir dos próprios pais. A gente que Esse tem um filtro, entendimento, o entendimento sobre isso tem que falar, olha, você está vendo aqui uma parcela da vida de alguém, a pessoa vai expor o melhor lado dela, o melhor ângulo do corpo dela. A gente escuta muito hoje esse termo sobre relações tóxicas, né? E relações não só incluindo pessoas, mas a nossa relação com as coisas, né? E aí inclui a rede social. E a rede social, ela, por natureza, ela não é tóxica, né? As pessoas que vão intoxicando aquilo dali. Só que por mais que a gente criasse aí uma rede social para você postar só o lado ruim da sua vida, isso também seria intoxicado por uma parcela aí de teatro, uma parcela aí de querer mostrar aquilo que não é. Isso vai acontecer sempre. A gente vai querer mostrar um lado melhor, a gente vai querer falar de uma determinada coisa, a gente vai bater em cima dessa tecla. Se você não tem esse entendimento por trás, se você não tem essa maturidade para saber separar essas coisas, você vai ser facilmente comprado por esse discurso das redes. E é um discurso que ele cada vez ele entra mais e ele causa muitas repercussões, muitas consequências. É a comparação, é a depressão, é uma ansiedade, porque tá todo mundo vivendo bem, tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo viajando. Só eu que não tô feliz. Só eu que não tô feliz, só eu que não consigo, né? E aí entra a famosa a síndrome do impostor que a gente escuta muito falar hoje, né? Que eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito porque chegou um momento da minha vida que eu me saboto. Eu me coloco para trás. A gente começa a investigar essa autossabotagem, a gente vê. Existe um marasmo aí de autocomparação, de comparações até surreais, né? Você quer se comparar com alguém não próximo a você, mas muito distante de você, que você nunca vai conseguir chegar perto numa linha lógica de raciocínio, né? Até cronológica também. Então, se você não coloca o pezinho na realidade, você vai ser facilmente comprado e levado por esse discurso das redes, né? Que é um discurso raso, se você parar para analisar. Tudo dá para vender muito bem, tudo dá para ser muito rápido, tudo pinta tudo uma muito vida feliz. muito fácil, muito feliz. Muito feliz. E na realidade não é assim. Você vai viver, você vai sair daqui, tu vai andar na rua. Não está acontecendo isso, né? A gente falou muito de algumas patologias, mas aí tem um pessoal que está em casa aí, que um familiar, assim, a minha esposa, ela tem crise de ansiedade diariamente ou semanalmente, ou ela é depressiva. Como lidar com isso? Tem alguma dica que vocês podem dar? Como vocês trabalham isso também? Vocês chamam também o cônjuge, a família? Como é que é feito isso? Pode falar? Pode falar. Deixa eu arrumar a cadeira aqui. As pessoas que estão perto da pessoa que tem transtorno ansioso, transtorno depressivo, a pessoa que está doente,
quem tá próximo dela representa o que a gente chama de rede de apoio, que é fundamental no processo de recuperação do paciente. Então, só o fato de você estar disponível para dar suporte, e que tipo de suporte? É que ele falou do acolhimento. Isso, acolher, não julgar, entender que aquilo é uma doença que É uma precisa patologia. de tratamento, não é frescura, não é chamar atenção. Então, quando você muda esse olhar, a pessoa ela já passa a ser confiável e aí ela passa a ser uma parte da rede de apoio do paciente. Isso é de tudo, assim, é de ajudar na regulação do sono, no ajuste das medicações, levar ao consultório. Um incentivo. Incentivar a prática de exercício físico. Isso. Acho que Formar essas redes também. De apoio. De apoio. Exatamente. Eu vejo que os pacientes que têm rede de apoio são os pacientes que recuperam mais rápido e melhor. Então, agora, um dilema, eu dou muita palestra em empresa, o dilema é o trabalho, assim, eu vejo, porque o funcionário, infelizmente, hoje ainda, ele não pode ter problema de saúde mental na empresa por medo de ser mandado embora. Sim. E a percepção e o entendimento da empresa, infelizmente, ainda é ruim. Ainda é ruim. Parece que o paciente que tem algum problema de saúde mental, ele passa a ser um risco para a empresa. E muitos são mandados embora quando adoecem. E aí, quando você, respondendo, você que perguntou, né? Quando você, por exemplo, não tem suporte na empresa, você espera ter esse suporte em casa. Uma coisa também que a gente costuma falar, né, na psicologia é que essa rede de apoio, ela também sofre. Essa rede de apoio, principalmente os próximos, né, os familiares, a pessoa que convive, o marido, a esposa, porque a gente está naquele lugar, né, essas pessoas estão naquele lugar de eu preciso ser forte para eu mostrar o exemplo para a pessoa que está em sofrimento. Mas a pessoa que está sendo forte, sendo um exemplo, ela também adoece. Ela também está se sentindo frustrada, ela também está insatisfeita com alguma coisa. Então, você entender que você está fazendo aquilo que é possível de ser feito, aquilo que é capaz de ser feito no momento, né? As suas possibilidades estão sendo feitas, ajuda você a criar até força, né? E conseguir sustentar essa força durante todo o processo, porque não é um processo, não é um processo determinado. Vai estar 6 meses passando por isso. Você não sabe. Pode ser muito rápido, pode ser muito, né, longo, pode ser a longo prazo. E aí, essa rede ela vai acabar em algum momento? Ela precisa ser sustentada durante todo esse tempo, né? Justamente para a gente não entrar na mesma oscilação ali daquele tipo de sofrimento que a gente está falando. Cara, muito legal mesmo, cara. E é importante estar atento também até para essas oscilações tão extremas assim, né, Marco? Porque isso tudo chama a nossa atenção também. O paciente está muito depressivo, está muito ansioso e do nada estabiliza, né? Do nada, tá muito feliz. Peraí, tá acontecendo alguma coisa. Acho que esse momento é o momento principal da gente olhar mais atentamente ainda, porque alguma coisa pode acontecer a partir daí, né? Quando o paciente tem uma família presente, eu digo que a família é o melhor termômetro para mim. Isso. Para mim é o melhor termômetro, assim. Normalmente quando você tem pais, irmãos, pessoas próximas que são presentes e preocupadas, elas sinalizam oscilações dentro do tratamento, assim. E eu levo muito em consideração. Às vezes o paciente ele não tem a capacidade de perceber essas oscilações, e quem está em volta, quem está muito próximo, consegue entender e ver, não, tá dormindo demais, tá com insônia, chorou ontem e tudo mais. Então, e eu concordo com você, assim, todo mundo sofre. Todo mundo que faz parte ali da família, da rede de apoio, da rede mais próxima, sofre muito. Galera, você que não está acabando nosso tempo. Acabando já? Passou muito rápido. 1h e quantos? A gente nem viu a hora passar aqui. 1h32, né? 1h32 de bate-papo, muito documentário. Muito, acho que, DocCast. cara, acho que vale muito a pena, cara. É uma aula que vocês deram. Eu acho que eu aprendi pra caramba também. Já tem que procurar o meu, tá? Você que não... Ele se sentiu analisado. Não se inscreveu no canal, tá? DocCast, HP. Esse é o nosso segundo episódio. A gente falou bastante de saúde mental com o psiquiatra Marco Aurélio, que é meu amigo, e Márcio, que é o psicólogo aí, cara.
Que aula que vocês deram, parabéns. Eu sabia já, né? Eu conheço os dois. Chamou- Escolhi bem, Torre. O que tu achou? Escolheu. Boa, O boa. que tu achou? Perfeito, perfeito. O Instagram dele já apareceu aqui. E já botou? A gente já botou aqui. Que estrutura, hein, Torres? Pô, tamo junto, tamo junto. É eficiência, se inscreve no agilidade. canal. É, o Se meu inscreve no tá. canal aí, Ó, e tá compartilha. vindo também o podcast do Dr. Marcos aí, tá? Ó, Ah, é, boa. Quem Já quiser me fechamos a achar lá parceria. No Instagram é Dr. Marco Ferreira. O próximo vai ser o meu aqui. E o teu Instagram, o Márcio? Márcio C. Tá. Tô lá no Instagram Ó, eu falando queria que você finalizasse bastante. com uma frase legal aí, cara, de apoio para esse pessoal que tá passando esse problema de saúde mental, que vocês podem de apoio, só uma frase. Ou um testemunho. O Henrique gosta de pegar a gente de surpresa, né? Lógico, não gosto de nada Não. combinado, cara. Eu acho que Vocês o são meu bons, é... Não, o meu é, se eu pudesse ter uma frase curta, você não está sozinho. Porra. Então, foi. eu represento essa rede de cuidado, né? Então, por mais que a gente pega muitos pacientes que estão completamente abandonados, então se eu pudesse falar uma frase de apoio, assim, seria você não está sozinho. Ó, que missão difícil, que a do Marcão foi boa, agora é tua. Depois eu devia ter falado primeiro, né? Puxa, não sei se fica bem uma frase, mas reconhecer que cada gesto de tentativa já representa alguma coisa, né, é fundamental. É importante olhar para esses pequenos atos, para esses pequenos movimentos, né, porque isso representa uma parte importante de um todo que vai ser construído. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Eu que Foi agradeço. muito bom, prazer, Márcio. A oportunidade, o prazer é meu, Marco. Valeu. Vai no meu também, né? Eu vou trazer ele no meu. Só me convidar. Boa. Valeu. Torres, obrigado aí, prazer. Pessoal que tá aqui no backstage. Vamos que vamos. Foi. É isso.